A conversa dessa noite não poderia ser diferente em função do aniversariante. A gente conversa habitualmente aqui no programa Presença com temas diversos, uma pauta eclética e diversificada, que a gente procura tratar de todo assunto que de uma maneira ou outra a gente entenda que vai agregar algum tipo de valor a você e te recompensar você ter permanecido alguns minutos acompanhando o nosso trabalho. Mas hoje nós vamos falar realmente do aniversariante. Nosso Senhor Jesus Cristo, ou Nosso Senhor Jesus, o Cristo. Habitualmente a gente busca as confissões religiosas tradicionais para tratar e examinar alguns aspectos, tanto da vida quanto dos ensinamentos desse ser que transformou a história do mundo, pelo menos a história do mundo ocidental. E dessa feita a gente procurou uma experiência diferente, buscar outras confissões religiosas, para entender também a dimensão multifacetada dessa personagem na perspectiva de outras religiões. É o propósito dessa conversa hoje. Nós vamos conversar com o sacerdote Ubirajara Ribeiro. Ele é um líder de uma confissão religiosa. Não está aqui falando em nome dessa confissão, mas da sua visão, da sua experiência nessa relação espiritual com a divindade. É com o Ubirajara Ribeiro que nós vamos conversar. Então, Ubirajara, você é membro e dirigente de uma confissão religiosa. A gente acredita que todas as religiões querem elevar o espírito humano. Mas, infelizmente, parece que as religiões só separam, que cada uma parece que se considera dona da verdade absoluta e ela é a detentora da verdade, ou seja, só aquela religião parece que conhece o caminho para chegar ao céu. Então a gente quer ouvir também você, e já ressalvado que você não fala pela sua religião, mas fala pela sua experiência da convivência com esse tema. Qual é a percepção de Jesus, o Cristo? Nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador, né? Por que ele é o nosso Salvador? Porque ele veio mostrando para nós o caminho da nossa salvação. E salvação de quê? Salvação de forças negativas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então nós temos um entendimento de que nós estamos aqui nesse planeta por uma ordem superior que vem de Deus, para que a gente possa evoluir espiritualmente, que a gente possa clarear a nossa consciência e limpar o nosso sentimento, e assim a gente se aproximar de Deus e voltar à casa do nosso Pai. E Jesus veio mostrar isso para a gente, como que a gente faz para a gente poder ter cada vez mais a nossa consciência clara e o nosso coração limpo e cheio de amor, para que assim a gente possa voltar à casa do nosso Pai. Ubirajara, é interessante que há controvérsia sobre a historicidade de Jesus, exceto um escritor judeu, Flávio Joséfo, há raríssimas menções à passagem de Jesus fora da Bíblia. Você sabe por que acontece isso? Bom, nós sabemos que Jesus ele viveu, né, no mundo judeu e que naquele período a maioria dos judeus não o aceitaram como Messias, né? Como até hoje, né? Então alguns se converteram, alguns aceitaram, viram nele o Salvador e outros ainda não. Então eu acredito que por essa razão não houve tanto registro do período onde ele passou na Terra, além daquilo que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, né? Que hoje conhecemos com a Bíblia, com o Novo Testamento. E além de alguns poucos registros que só foram encontrados, né? De Romanos, e como você citou, que podem realmente dar, vamos dizer, historicamente, uma veracidade da existência de Jesus. Mas são coisas que a gente pode ver que pelo que ele plantou, da sua essência, da sua mensagem, né, que vem transformando a vida das pessoas desde então, a gente sabe que ele existiu. Ele existiu. Podem ter dúvidas com relação ao período, né, que existem alguns estudos que às vezes não coincidem, mas essa pessoa ela existiu trazendo toda a sua vivência, toda a sua ideia de transformação do ser humano. Você diria que a mensagem dele importa muito mais que a historicidade dele? Não, eu não digo isso, mas eu digo que a mensagem dele, para aqueles que não acreditam, que são, vamos dizer assim, ateus, né, ou que têm algumas dúvidas com relação a isso, por não
acharem uma confirmação histórica, se a gente pegar a essência daquilo que Jesus ensinou, a gente vai ver que aquilo tem muita verdade, que a pessoa que conseguir colocar isso na sua prática do seu dia a dia, trazer isso para o seu coração, para a sua consciência, ela melhora a qualidade de vida dela em termos de viver em harmonia, em respeitar o próximo. Se a gente pegar um dos ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso está sintetizando toda a sua mensagem. Então, se a gente trouxer isso para a nossa vida, onde a gente tem respeito ao próximo, onde a gente tem de valorizar a vida de cada um de nós, isso por si só já transformaria o mundo para muito melhor do que a gente vê acontecendo, tanta coisa hoje no mundo. Então, por isso eu falo com você, independente de quando ele existiu, de quem quer que queira provar que ele existiu ou não, se a gente buscar a sua essência, a sua mensagem, isso por si só já traz para nós uma orientação, já traz para nós uma forma de viver realmente melhor com a gente e com o nosso próximo. Muitas religiões, eu não sei se é a sua, proclamam o dia de sua volta. Como sua igreja trata esse assunto? Que Jesus vai voltar? Bom, nós entendemos o seguinte, ele mesmo falou, né, que sempre que estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E eu entendo muito dessa forma, porque Jesus ele traz a força da salvação. Então, se ele disse que quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, então ele está presente. Ele está presente. Ele não tem por que voltar porque não foi. Porque ele está presente, e ele pode estar presente na vida de cada um, basta cada um procurar ligar o seu pensamento, ligar o seu sentimento a Deus, se ligar nessa luz, que é uma luz de salvação, de orientação para a nossa vida, que a gente pode sentir a sua presença. Então, por isso eu entendo que Jesus está presente na vida de cada um de nós. O que precisa é a gente realmente abrir o nosso sentimento para a gente poder perceber a presença dele. É como se fosse a luz do sol, né? O sol está presente. Se não abrir as cortinas... O sol está presente. E se a gente entender que é uma luz que traz a vida para o planeta, a gente pode entender que também que é a luz de Deus. Agora, depende da gente procurar perceber e sentir isso na nossa vida. A presença hoje é de Ubirajara Ribeiro. A gente volta já. Voltamos com a presença de Ubirajara Ribeiro, membro de uma confissão religiosa, que hoje está falando conosco a respeito do significado, mesmo histórico, que ao longo do tempo adquirido pelo aniversariante dessa noite, Jesus Cristo. Ubirajara, você falou a respeito, eu entendi que ele está presente. Se ele está presente, ele não foi. Ele não está presente em matéria como ele se manifestou há 2000 anos atrás, como houve registro. Então eu entendo que ele não foi. E acredito mesmo que quando... Eu gostei da metáfora que você falou da luz do sol. Hoje eu vi essa metáfora associada à luz. A luz está presente, mas você tem que ligar o interruptor. Ou seja, Deus está presente, mas a gente precisa conectá-lo. Né? Ou seja, quando a gente pede algo a Deus, não é que ele não saiba o que a gente precisa. É que a gente está formalizando a nossa humildade em pedir. Porque ele sabe de tudo, ele é onipotente e onisciente. Né? Eu quero saber o seguinte, na sua religião há uma crença, como existe em outras religiões, de um sistema de recompensa pós-morte, que seria o céu e o inferno? A gente aprende o seguinte, a gente explica que o inferno é aqui onde a gente vive. Né? Porque é aqui na Terra onde a gente está sujeito a todas as dificuldades, toda a ação de uma força que a gente fala, que é uma força negativa, onde tem como objetivo atrapalhar mesmo o desenvolvimento do ser humano. E é aqui também que a gente recebe a luz que vem do alto, a luz que vem de Deus, onde a gente aprende a reconhecer no nosso próximo também um semelhante a nós, onde a gente aprende a limpar o nosso sentimento, limpar o nosso coração, e a gente chegar a Deus. Então, aqui é o lugar onde a gente tem que se limpar, onde a gente tem que superar todas essas dificuldades, para a gente poder chegar ao céu, como é falado, que é a presença do nosso Pai. O que é isso?
na verdade, a gente estar numa plenitude de consciência e de amor. É onde a gente está aqui caminhando dia após dia. É mais, então, mais um estado de espírito do que um local geográfico, do que um lugar. Mas nós precisamos desse lugar, dessa vida, de tudo isso que a gente tem aqui, para a gente poder aprender, para a gente poder se conscientizar e, através dessa conscientização, a gente chegar a Deus. A sua religião, ela crê na salvação. Você já explicou no bloco anterior que é o entendimento de salvação, né? De nos salvarmos no sentido de nos aprimorarmos moral e espiritualmente, nos salvarmos talvez de nós mesmos, né? Das tentações que a gente lida com ela. Mas a sua religião crê na salvação pela graça, pelas obras ou pelo merecimento? Eustáquio, a gente se salva cada dia de alguma coisa. Essa salvação ela é uma coisa gradual, ela é aos poucos, né? Então a pessoa ela pode se salvar de um vício, ela pode se salvar de um ressentimento, de uma mágoa, ela pode se salvar de um mau costume. A cada dia, cada vitória que ela conquista, ela se fortalece mais, ela se limpa, ela se aproxima mais dessa consciência que a gente fala, ela se aproxima mais de Deus. Então essa salvação, ela é conquistada pela prática, porque não adianta só a pessoa ter a informação, não adianta a pessoa estudar demais, a pessoa ler a Bíblia toda, conhecer a Bíblia do início ao fim, se ela não bota esse conhecimento em prática, porque senão fica só uma informação. A partir do momento que ela realmente transforma a vida dela por aquilo que ela está aprendendo, que ela está vendo e tendo como uma verdade para a vida dela, aí sim ela consegue se transformar, ela consegue se salvar. E essa salvação é um caminhar. Por isso que eu falo, é uma coisa que a gente se salva a cada dia, para quem busca, para quem procura, porque não é todo mundo. Né? Tem pessoas que não estão nem preocupadas com isso, que não tem nem noção disso daí. Mas para quem já tem uma busca espiritual, que isso pode ser em qualquer religião, porque eu acredito que as religiões elas existem para poder conduzir o ser humano a Deus. Agora, qual a religião que a pessoa vai seguir, aí vai depender muito da busca dela. Daquilo que ela busca, daquilo que ela procura, daquilo que ela entende, e é um entendimento que cada vez que a gente procura estudar e conhecer mais, esse conhecimento ele se amplia. Então, a cada momento que a gente estuda, que a gente aprende, a gente se conhece melhor, e aí sim, à medida que a gente adquire esse conhecimento e traz isso para a nossa vida, aí ela transforma a vida da pessoa. E à medida que a gente se transforma, a gente vem se salvando. Então é uma coisa que a gente vem conquistando ao longo da nossa vida. E depende muito da nossa prática. Hoje a presença de Ubirajara Ribeiro, a gente volta já. Voltamos com a presença do líder religioso Ubirajara Ribeiro. Ubirajara, há uma discussão não, há alguns questionamentos nos estudos bíblicos sobre o papel de Jesus e o que ele teria deixado de fato como norma e o que se fez depois em nome dele. Né? Há uma menção ao fato de que talvez o texto mais importante para a história da humanidade ocidental seja o Sermão da Montanha, Mateus 5-7 e alguns fragmentos esparsos do livro de Marcos. Ali ele dita todo um preceito de conduta e que, na verdade, é o resumo de toda a pregação dele durante 3 anos, desde que ele se manifesta a partir do batizado de São João Batista. Então, ele tem frases assim, tipo, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, seu pai em oculto te atenderá ou te escutará, né? Ele pede, aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate terá a porta sempre atendida. Ele tem preceitos assim, tipo, não resistais ao mal, se esbofetear sua face, oferece a outra. E aquela também que é a norma, considerada a norma de ouro de todas as religiões, porque é um procedimento que está previsto em todas as grandes religiões do mundo, no cristianismo, no judaísmo, no budismo, no taoísmo, no hinduísmo, que é como você quer ser tratado, trate o outro.
Eu quero te perguntar o seguinte: a partir do momento que a pessoa, né, na sua busca de conexão com a espiritualidade, basta ela se reservar, qual seria a necessidade das igrejas? Bom, aí você está se reportando, a gente já fala um pouco da religião, né? Que é de se religar, né? É se religar, é trazer, religar cada um de nós ao nosso Pai, à nossa essência, ao nosso Criador, né? Então, essa é uma necessidade do ser humano. Tanto é que, se a gente for ver pela história mesmo, sempre existiu na história uma busca do ser humano por uma religiosidade, por uma espiritualidade, seja ela o nome que for, né? Ao longo da história da humanidade a gente vê isso. E é muito bom, Eustáquio, eu quero aproveitar, né, essa oportunidade, nesse dia de hoje, onde a gente está lembrando e festejando e comemorando o nascimento de Jesus, que é o nosso Salvador, nós acreditamos nisso, que assim, a importância disso para a humanidade. Por quê? Se a gente for olhar novamente a história da humanidade, Deus, ele sempre enviou à Terra pessoas e tiveram homens que lideraram o povo no sentido de orientar aos mandamentos de Deus. Então a gente lembra desde Abraão, que nós podemos dizer assim, que é o grande patriarca das principais religiões monoteístas, né, que existem. Abraão, quando era um homem de fé, que tem todos aqueles acontecimentos na vida dele, onde ele já vem trazendo uma orientação religiosa, mostrando aquilo que Deus estava encaminhando e dirigindo para o povo, que é onde ele tinha um poder, uma liderança. E ao longo da história, depois veio Moisés, depois, né, até chegar a Jesus. Jesus veio para trazer uma mensagem de salvação, porque o mundo estava num momento onde existiam leis que vigoravam e um momento político, econômico, tudo que existia, principalmente naquela região onde tinham os judeus, tinha o poder romano. Então Jesus vem dentro daquele contexto e trazendo essa mensagem, mostrando para as pessoas qual era o caminho da salvação delas, que é o nosso caminho, né? Então, as profecias já anunciavam, já diziam da vinda desse Messias, até que ele venha com todos aqueles sinais, tem a estrela do Oriente que brilhou quando ele nasceu, e tudo o que aconteceu na vida de Jesus já estavam cumprindo as profecias. Cumprindo as profecias. Ele não veio para desfazer nenhuma delas, ele veio para cumprir as profecias. Então ele vem trazendo essa mensagem e mostrando na prática do dia a dia qual era o caminho, né? Um caminho de simplicidade, onde eu falei há pouco, a síntese da sua doutrina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dentro dessa essência, você citou o Sermão da Montanha, né? Eu gosto de lembrar de Gandhi, que não era um cristão, né? Ele era hindu, e ele, quando teve contato com o mundo ocidental, ele foi ler a Bíblia. Então ele leu a Bíblia todinha. E ele falou que o Velho Testamento ele achou uma leitura monótona para ele, não disse muita coisa. Mas quando ele chegou no Novo Testamento, ele tocou o sentimento dele. E principalmente o Sermão da Montanha, onde ele disse que se pegasse toda a literatura que fala de espiritualidade, de autoconhecimento, e se queimasse e preservasse o Sermão da Montanha, a essência desse conhecimento estava preservada. E se a gente for ver o que ele fez no processo de libertação da Índia, de não violência, ali está a essência do que Jesus ensinou, de amar ao próximo como a ti mesmo, respeitando, né, pagando o mal com o bem. Então, toda essa essência da mensagem de Jesus, ela veio para marcar a humanidade, para transformar a vida das pessoas, né? Então, e é o que a gente hoje também está estudando, e graças a Deus hoje existem inúmeras religiões que fazem esse trabalho, cada uma ao seu modo, cada uma a sua maneira, a sua linguagem, mas trazendo essa luz para as pessoas. Então é uma coisa que a gente
hoje tem muito motivo, sim, para a gente comemorar, para a gente lembrar e, principalmente, trazer uma reflexão para a vida de cada um de nós da essência da sua mensagem, da sua visão e dos valores que Jesus ensinou. Porque é isso que a gente está cada vez mais carente na humanidade hoje, né? Trazer os valores e virtudes que Jesus ensinou para a nossa vida, porque isso sim é o que transforma a vida de cada um. E é isso que a humanidade está precisando, é essa carência de luz que a humanidade está. Todos nós nos dizemos cristãos, né? A gente nunca se dispõe a dar o testemunho de quanto a gente é cristão. Porque se a gente for seguir os preceitos de Jesus mesmo, a gente não precisaria de lei, não precisaria de código penal, não precisaria de nada. Os preceitos de Jesus, o primeiro deles, inclusive, e o que substitui toda a Bíblia, amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esses preceitos, e por isso que a gente se questiona o seguinte, houve um ensinamento, uma mensagem de Jesus que subsiste ali até mais ou menos 200 anos, ou mais, talvez 300 anos, quando Roma proclama o cristianismo como religião oficial. Aí o cristianismo, em nome desse cristianismo, queimou-se gente na fogueira, matou-se gente nas cruzadas, fez um punhado de barbárie em nome do cristianismo, né? Então, qual é o desafio que se coloca para nós aí? Porque se a gente tivesse um mínimo de fundamentalismo com relação ao cristianismo, talvez a gente tivesse mais paz, não? Fundamentalismo que eu digo no sentido de acatar, de fato, tudo aquilo que está contido ali, naqueles ensinamentos, particularmente do Sermão da Montanha. Por isso, Eustáquio, que eu falei, né, é o que eu acredito, que o caminho nosso de salvação e de evolução espiritual é através de uma conscientização, de uma consciência clara. Por quê? Porque nós temos o direito, dado por Deus, né, do livre-arbítrio, o direito da gente examinar sempre as coisas. Eu digo que é mais do que um direito, é um dever nosso, para a gente poder fazer o que a gente for fazer dentro de uma consciência. Nós sabemos que tem, isso vou dar um exemplo assim, né, usando a Bíblia como exemplo, quando Moisés, né, livrou o povo do Egito, que ele recebeu os 10 mandamentos, que ele já tinha feito alguns milagres, vamos dizer assim, né, para poder conseguir libertar o povo. E o povo que ficou um tempo lá sem a presença de Moisés, já começou a adorar um bezerro, porque é a mentalidade humana. Não é porque é o povo, não, né? Porque o povo é a mentalidade dá trabalho, humana. É o povo. Então, isso aí, e Deus sabe disso. Por isso que Jesus, quando estava crucificado entre dois ladrões, momentos antes dele, né, morrer, aliás, escolhidos pelo povo também. Escolhidos também pelo povo. Ele falou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento que existe ali a compreensão humana. Né? Então, por que existem tantas religiões? Porque existem tantas compreensões. Cada religião atendendo a uma compreensão. Uma compreensão, sim. Por isso que eu falei que depende da busca de cada um, porque à medida que a pessoa vem buscando respostas, buscando entendimento, ele vai, às vezes, aquilo ali já não atende mais, ele quer buscar alguma coisa mais que clareie, que traga mais compreensão dentro da busca de cada um. Né? Então, esse estudo, que é também um estudo que a gente faz de cada um de nós, ele faz parte dessa evolução. E a compreensão com o próximo, ela está inerente à nossa caminhada, à nossa evolução. Por quê? Porque a gente tem que procurar entender e trazer isso para a nossa vida, que cada um só faz o que pode, cada um só dá o que tem, cada um só mostra o que é. Então, à medida que a gente realmente entende isso, a gente passa a ter mais compreensão com o nosso próximo. E respeita o nível de consciência do outro, né? Exatamente. Bom, encerrando já, Birajara, está em curso um movimento na Europa para depor Papai Noel e deixar Jesus assumir o lugar dele no Natal. Entendeu? Você acha que... O que você acha? Você acha que Papai Noel estaria encarnando? Ele surge daquela história do Santa Claus, né? Mas aí virou um ícone de consumo. Você acha que, na verdade, Papai Noel estaria encarnando um vendilhão do templo para mercadejar, vender coisas espirituais, coisas materiais e estimular o consumo?
Olha, Eustáquio, assim, eu procuro evitar, eu não gosto dessa coisa assim muito polarizada, né? Eu acho que hoje em dia No Brasil, então, de nós hoje? estamos vivendo muito assim polarização de quase tudo, né? E eu entendo que não é por aí. Nós estamos falando aqui de compreensão, de amor ao próximo. Então eu vejo que o que nós temos que fazer é um trabalho de conscientização, que está, por exemplo, isso que você está fazendo. O seu programa ele traz assuntos dos mais variados. Hoje, por estarmos comemorando o dia do nascimento de Jesus, você resolveu tratar desse assunto, né? Então, isso para mim é uma coisa muito boa, muito louvável, porque dando oportunidade às pessoas de refletir um pouco a respeito desse assunto. Então, por exemplo, falando aí de Papai Noel e de... Nós sabemos que Papai Noel não tem a ver com a essência da data de Natal, né? Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Jesus ganhou presentes, mas não foi no dia do Natal, foi no dia 6 de janeiro. Então seria uma outra data. Mas não vou entrar assim numa briga contra o Papai Noel. Deixa o Papai Noel quieto lá. O que a gente deve fazer é falar da importância do nascimento de Jesus, que o Natal a gente comemora realmente é o nascimento de Jesus e a importância que isso tem para a vida de cada um de nós. Eu acho que é essa que deve ser a nossa postura. Quero agradecer muito, Birajara, a sua disponibilidade de vir aqui falar conosco do aniversariante. Eu que agradeço, espero que seja assim de algum proveito, né, tanto para os telespectadores e que a gente possa tirar o melhor proveito desse nosso bate-papo. Eu acredito que sempre será proveitoso trazer qualquer reflexão. Hoje nós tivemos a presença do líder religioso, dirigente de uma confissão religiosa, o Birajara Ribeiro.